Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para enfrentar esse trânsito aqui de São Paulo e aproveitar esse momento aqui para poder comentar um pouquinho da palavra, comentar de aprendizados de vida. E a gente sabe que todo dia a gente está ensinando alguma coisa ou aprendendo alguma coisa, né? Todo mundo tem algo a ensinar ou a aprender todos os dias nessa jornada, né? Então eu queria aqui aproveitar e comentar hoje sobre um texto que está lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, que fala sobre Jesus falando com seus discípulos, e ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes de entrar nesse detalhe e um pouquinho na coisa prática, né? Queria passar um pouquinho pelo contexto e falar um pouquinho desse capítulo como um todo, né? Esse capítulo é interessante, é um capítulo importante, assim como todos os demais da Bíblia, né? Não menos importante como todos os demais. Mas tem algo interessante que a gente pode aprender aqui, pode discutir também um pouquinho de posições teológicas em cima desse capítulo, e a gente vai discorrendo com calma aqui, porque temos tempo, né? Eu quero aproveitar desse tempo aqui para ensinar alguma coisa de útil para vocês. Então esse capítulo ele começa onde Jesus fala para os seus discípulos ali, ó, não se turbe o vosso coração, né? Tem até a canção famosa que discorre esse capítulo, né? E ele fala assim: credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar para vocês um lugar. Então, começando aqui nesse bloco, a gente pode trazer aqui algumas... Na verdade, poderia trazer duas visões teológicas aqui sobre esse preparar o lugar, né? Então, a primeira visão teológica, ela aponta que esse preparar um lugar seria Jesus falando sobre uma construção de moradas no céu. E esse preparar um lugar poderia ser, de fato, a preparação à medida que as pessoas vão se convertendo, os locais no céu vão sendo construídos. Então é como se ele fosse preparar, né? E essas moradas seriam moradas mesmo, né? Casas ou alguma coisa do tipo lá na eternidade. Outra visão teológica que fala sobre o tema é que esse preparar lugar, ele tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Porque se Jesus não remisse o pecado na cruz, a gente não teria o acesso à eternidade. Então, o preparar lugar poderia estar relacionado à morte na cruz. E muitos vão interpretar um trecho final desse capítulo, que diz que Jesus, com o Pai, viria fazer morada em nós, interpretando que essas moradas que Jesus estaria preparando, na verdade, seria nós mesmos, para que Ele habitasse com o Pai em nós e com o Espírito depois da missão cumprida lá na cruz e da ressurreição. Tem essas duas posições aí, não sei se acadêmicas, mas culturais, sobre esse capítulo. Eu não tenho uma visão ainda clara de uma dessas opções, mas entendo que as duas são interessantes de serem estudadas. Então vai lá, estuda um pouquinho sobre o tema, ouve aí os defensores de cada lado e extrai o melhor, né? Como a gente deve fazer tudo na vida, e ter o que é bom. Mas aí Jesus vai falar: eu sou o caminho, na sequência desse bloco, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é muito interessante esses três pontos, porque em tudo na
nossa vida, tudo mesmo, a gente vai se deparar com esses 3 cenários. Primeiro, o caminho. A gente sabe que a nossa vida, se a gente for tratar de forma alegórica, ela é um caminho. É um caminho que muitas das vezes começa você não escolhendo. Então, você não escolhe onde você nasce. Você nasce num berço pobre, num berço de classe média ou num bercinho de ouro. Às vezes você não escolhe o que acontece na tua infância. Então, se você é bem tratado, se é destratado, ou se é maltratado, essas coisas parecem que influenciam demais a vida adulta do ser humano. Mas chega um ponto que eu concordo com muitos que dizem que por mais que tenhamos mazelas, seja na infância, seja na adolescência, que talvez você não tenha tido tanta escolha, mas chega um momento que você pode fazer uma escolha. Essa escolha vai te levar ou te levou até onde você está hoje. Então, perdoar é uma escolha, não perdoar também é uma escolha. Talvez esquecer não seja uma escolha, tendo que as nossas lembranças estão aqui e elas servem como marcas assim importantes na nossa vida. Talvez a gente não esqueça, mas talvez a gente consiga escolher perdoar, né? E a partir daí a gente tem escolhas diversas, né? Onde eu vou trabalhar, ou que carreira que eu pretendo seguir. Na minha época era muito notório que um menino que jogava bola na rua queria ser jogador de futebol, ou tinha o sonho, né, de ser um astronauta. Não sei se hoje tem ainda essas mesmas. Imagino que hoje a molecada quer ser youtuber, quer ser MC e tantas outras coisas da novidade, né? Não sei se tem muitos querendo ser astronautas como era na nossa época, mas o famoso aí era ser jogador ou ser astronauta. As meninas eu não sei quais eram as expectativas, né? Mas eu lembro que da molecada era isso aí. E a gente vai trilhando o caminho. Então, onde a gente pretende estudar curso técnico, aí presta concurso, passa, não passa, faz faculdade pública, aperta os bolsos aí, faz uma faculdade paga, depois segue uma profissão, se relaciona, escolhe com quem se relacionar. Depois, dentro do relacionamento, você escolhe, né, passar uma vida ali ao lado de uma pessoa, ou escolhe não ter uma vida do lado de ninguém, ou escolhe ter uma vida com pessoas aleatórias, né? Então, na prática, a nossa jornada vai sendo construída com escolhas. E aí, voltando pro ponto, né, Jesus falando que ele é o caminho. Se a gente na nossa vida tem tantas possibilidades de escolhas e a gente pode trilhar o nosso caminho, por que não seguir o caminho e não apenas um caminho ou o seu caminho? Porque se Jesus é quem de fato ele fala que é, e eu creio que sim, se ele é Deus, eu entendo que ele criou todas as possibilidades. E se ele criou todas as possibilidades, ele conhece o melhor. Se ele conhece o melhor, seria muito mais fácil a gente seguir o caminho que ele desenhou, não o que a gente acha que é o melhor. Eu imagino o pessoal que cria jogos, né? Cria games aí. Eles criam um roteiro, criam uma história, depois fazem o design, né? Mas na prática, o criador ele vai saber todos os segredos do jogo e os caminhos mais rápidos para atingir o objetivo, que é concluir ali a jornadinha do personagem, né? Então, por que não recorrer ao criador? E aqui
da pessoa de Jesus Cristo, citando que Ele é o caminho, por que que a gente às vezes escolhe o nosso caminho? Essa é acho que é a maior dificuldade do ser humano, né? Desde o Éden, ele escolheu o seu próprio caminho, que ser o conhecedor do bem e do mal. Então o convite de Jesus e a palavra de Jesus é: eu sou o caminho. Então, se você se sente perdido, seja por uma escolha momentânea agora, ou seja por escolhas do passado que estão te bloqueando, lembra que a tua vida é um caminho. De forma alegórica, ela é um caminho cheio de rotas e sinuosidades. Mas você tem na palavra o próprio Deus encarnado dizendo que Ele é o caminho. Então, siga o que o caminho diz, ou siga o que o caminho diz pra gente fazer na nossa vida. Então, o primeiro ponto aí é: entregue o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e o mais Ele fará. Então, a gente poderia citar vários versículos aqui que vão falar sobre trajeto de vida, mas entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao caminho. Ao próprio caminho. Mas seguindo aqui, a gente tem a verdade. E aí, meu amigo, aí é onde pega todo mundo, principalmente o brasileiro, né? O povo que gosta de dar um jeitinho nas coisas. E eu me incluo aqui também. Todo mundo quer dar um jeitinho pra contornar, pra tentar fazer um somebody love ali. Mas o princípio da verdade é o princípio da criação. Olha que loucura, né? Deus criou o mundo de tal maneira que a gente não tem nem ideia de como essa construção arquitetônica foi feita, né? Como é que esse negócio todo trilhou. E aí a gente tem uma verdade sendo criada, a realidade. A gente tem uma verdade sendo criada no Éden. Ali a gente tem um exemplo onde Deus cria todas as coisas, coloca o ser humano num jardim. Desse jardim Ele dá uma missão para o ser humano: cuida, zela, cultive e não toque na árvore, não toque no fruto, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão a partir disso aqui você vai morrer. Ou seja, Deus construiu a regra, Jesus construiu a regra, e Ele disse uma verdade: se você comer, você vai morrer. Claro que ali a gente observa a misericórdia de Deus, e quando o homem peca, quem morre é um coitado do animalzinho ali. Deus faz desse animal peles para cobrir a nudez do homem. Então já vemos a misericórdia sendo aplicada e uma figura de Cristo ali nesse animal, morto ali no Éden. Mas em nenhum momento não ficou claro para Adão o que ele não poderia fazer. Então a verdade já está presente desde o princípio. Aí a gente vai para Caim e Abel, por exemplo, e vê que a oferta de Abel, ela foi sincera, né? Ela foi a oferta verdadeira. Não foi simplesmente pega qualquer coisa e entrega lá que tá bom. Então não só a verdade dita, mas a verdade internalizada e feita é uma realidade daqueles que agradam a Deus, né? Então, para o nosso dia a dia, não falte com a verdade, sabe? Se você tem chefes, se você tem funcionários, se você é um vendedor autônomo, se você é um funcionário público, viva na verdade, viva na verdade. Não tem coisa melhor que viver na verdade. A verdade, ela liberta, como a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, de fato, ela liberta.
Então, não minta, não esconda, não finge que não viu. Se atenha na verdade, cultive a verdade, porque se Jesus é a verdade, ele não é uma verdade, né? Ele é a verdade. Então, toda vez que você pratica a verdade, você pratica Cristo na sua vida. Olha que interessante essa aplicação. Praticando a verdade, você pratica Cristo. E o terceiro tópico é a vida, né? Aí, meu amigo, aí é onde pega todo mundo nessa geração. Porque por mais que a gente tenha evoluído assim de forma disruptiva todos esses anos nas questões tecnológicas, nas questões de segurança, mas que a gente saiba que o Brasilzão aqui, principalmente as capitais, tem problemas sérios de segurança, mas em algum aspecto a gente é seguro, né? Em algum aspecto a gente é seguro, comparado a um cidadão de 1800 e alguma coisa que poderia simplesmente ser ali, ter sua terra tomada por uma outra pessoa, e é por isso mesmo. Aí as pessoas acabavam se tornando escravos, se tornando servos, seus filhos se tornavam servos, só simplesmente pelo domínio de outro e não ter nenhum tipo de intervenção do Estado, né? Então, sabemos que corremos o risco aí da segurança, principalmente nas capitais e principalmente aqui no Brasil, mas em algum aspecto a gente evoluiu. Tem também a questão da ansiedade, todos os problemas, sejam neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, que a gente vem observando crescer na última década aí, principalmente. Mas tudo isso me parece que às vezes a gente falta reconhecer a vida que a gente recebeu do alto através de uma pessoa. Olha que interessante. A gente, como eu falei no começo sobre o caminho, a gente também quer viver a nossa vida, né? E parece que a lei dos dias atuais é: faz o que você quiser, faz como quiser, não sendo ilegal, você vai ser feliz se você fizer o que você quiser. E a gente vê que na prática não é bem assim, né? Pessoa que diz que é feliz fazendo o que quer, no profundo lá da alma, dá pra ler e interpretar que a pessoa não tem uma vida abundante, né? Então, se Jesus está falando que Ele é a vida, podemos concordar que não tem vida fora dele. Então, fora dele, só morte. Se é morte, nós estamos falando de qual morte? Não a física. Vamos concordar que não a física. Mas a gente pode falar da morte espiritual, a gente pode falar da morte da paz, ou da morte da contemplação, da morte até em aspectos filosóficos, né? Da morte da inteligência, da morte da sabedoria. A gente vê a qualidade das músicas hoje versus as antigas, né? Muito mais complexas, muito mais elaboradas. Não tô nem falando de letra, tá? Falando de musicalidade mesmo. Mesmo as canções mais elaboradas não chegam perto das sinfonias clássicas, suas complexidades, né? Então dá pra ver que fora de Cristo, e a sociedade tem em parte indo muito para longe dele, tem sido impactada em morte em vários aspectos. Mas vamos nos ater aqui à vida espiritual. E aí é onde é que o calo aperta, porque
nosso espírito, ele depende de um outro espírito para ter vida, que é o Espírito Santo. E aí a gente volta para esse capítulo de João 14. Jesus vai falar assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador para cuidar de vocês. E a gente entende ali que no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, esse Consolador desce como um vento veemente ali, num som de um vento veemente, e a gente tem a pousada do Espírito Santo sobre os discípulos ali, e a igreja dali começa a avançar pelo mundo, né, pelos quatro cantos da terra. Então, se o nosso espírito ele recebe vida pelo Espírito Santo, então sem ele, nosso espírito é morto. E aí tem gente que diz assim: nossa, parece que eu estou sempre cansado, parece que eu estou sempre fadigado ou pressionado. E aí às vezes evolui, né, para sintomas de depressão, síndrome do pânico, crise da ansiedade. E eu sei que tudo isso faz parte também da vida do cristão, que tem uma vida espiritual naturalmente, mas a minha preocupação é com aqueles que não têm o Espírito Santo, ou ainda não receberam o Espírito Santo por intermédio da conversão. Então o recado para vocês é: Jesus disse, no capítulo 14, que Ele é a vida. E a vida dele vivifica a nossa vida em vários aspectos, mas no aspecto espiritual, a condição da ressurreição dele, da descida do Espírito Santo e a nossa conversão, a nossa confissão de fé, liga o nosso espírito a um Espírito Santo, que é o Espírito da vida, e esse Espírito aí sim nos traz a plena convicção de que a nossa vida já é não mais passageira, não mais focada nesse mundo, mas é uma vida eterna. Então, quando a gente fala de vida, nós não estamos preocupados só em dizer que estamos bem aqui, estamos bem conosco mesmo, ou com os nossos familiares, ou que, por mais que tenha dificuldades financeiras, ou quem tenha abastança financeira, está bem ali consigo mesmo, está bem equilibrado e tudo mais. Mas o que Jesus está falando é: Ele é a vida, e a vida aqui nós estamos falando de uma vida que não acaba quando morre, entendeu? É a vida eterna. Então o convite para você é: se você está se sentindo sem vida, você está se sentindo fadigado ou se sentindo cansado, abre o seu coração para o Espírito Santo, deixa Jesus habitar em você, deixa Jesus transformar a sua vida, fazer da sua vida a dele e a dele a sua, e vocês serão um, como Jesus é um com o Pai. Ele vai fazer morada no teu coração e vai te dar uma vida além da vida, dessa vida passageira que a gente tem aqui, temporária, né? Agora imagina, a pessoa ficou aqui nessa vida tão corrida, né, e passageira, uns em dificuldades, outros em abastança, mas todos vão sair desse ponto e ir para um ponto eterno, ponto de convergência para a eternidade. E aí, meu amigo, só tem dois caminhos, não tem outros. Ou você vai estar com Cristo, ou você vai estar sem Cristo. E aí é melhor estar com Cristo, né? Aí é melhor estar com Ele, né? Então, escolha Cristo. Cristo, através do Espírito, vai te dar vida. Já de cara já muda um monte de coisa em você, melhora um monte de coisa em você. Mas a maior promessa, e esse capítulo, esse versículo especificamente, que eu quero trazer aqui para o teu entendimento prático é: se Ele é a vida,
a vida é eterna como Ele é. E se a vida é eterna como Ele é, eu quero participar dessa vida. Não só pelo fato de ser eterna, mas principalmente pelo fato de estar com Ele, que é a própria vida. Então fica aí o convite para você abrir teu coração para Jesus, aceite Ele na sua vida, traga Ele para morar contigo, e você vai ter vida e vida com abundância. Então quero desejar aí uma ótima sexta-feira para todos, uma semana, um final de semana abençoado, um final de semana próspero, cheio de alegrias aí, felicidades, e que a gente venha novamente aí na semana que vem com vocês aqui nesse trânsito, poder compartilhar um pouquinho da mensagem e também servir de alguma inspiração aí para que teu coração seja alicerçado, como eu falei ontem, né? Sobre a rocha que é Cristo. Deus abençoe a todos e boa sexta-feira.